Eu queria abrir no livro de Marcos hoje. Eu queria falar sobre as duas ocasiões onde Jesus acalma a tempestade. E elas estão muito próximas no livro de Marcos. Então, o primeiro texto está em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. E depois nós vamos para o capítulo 6, no versículo 42 até o 52. E nós vamos ler esses dois textos. Por quê? Porque eles são muito parecidos. A gente até se confunde às vezes e acha que às vezes foi o mesmo acontecimento. Mas não, foram dois momentos em que Jesus acalma a tempestade. Então são duas tempestades que nós queremos aqui olhar e que Deus fale aos nossos corações. Então, Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a primeira vez que nós temos o relato de Jesus acalmando. Quando nós estamos dizendo aqui tempestade, na verdade era um fluxo de vento que gerou grandes ondas no mar. Não era uma tempestade de chuva nesse caso, literalmente. Mas vamos para Marcos, capítulo 6, versículo 42 a 52. Vire 2 páginas na sua Bíblia. Diz assim: Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, e pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse: Coragem, não temas, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Então você percebe nos dois textos, quando nós falamos em tempestade, não é que estava chovendo. Ventos muito fortes, gerando ondas muito grandes, e isso é suficiente para afundar um barco no século I. Esse texto ele me emociona bastante, porque eu estive no Mar da Galileia, andando de barco no Mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, que parece um mar, e por isso era chamado de Mar da Galileia. E você olha, você fala: mas é impossível que tenha acontecido aqui uma tempestade desse tipo, onde as ondas se tornem tão grandes ao ponto de afundar um barco. Aí o guia, o arqueólogo lá de Israel, falou: vocês não imaginam como em meia hora bate um vento frio de um lado e um vento quente de outro lado, as ondas chegam, hoje que são os hotéis que estão ao redor do Mar da Galileia, as ondas chegam até o primeiro andar do hotel. Repentinamente, em meia hora, não dá tempo dos barcos saírem. Hoje existem recursos de previsão do tempo melhores, mas realmente é uma realidade do lugar.
Dois ventos se encontram, um quente e um frio, e geram um verdadeiro transtorno, e o mar fica agitado, as ondas crescem, são capazes de afundar um barco no primeiro século. Mas esse texto fala muito comigo, porque ele fala muito sobre a vida cristã. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, e nos dois, é que quem mandou os discípulos para a tempestade foi Jesus. Nos dois textos, no primeiro, de Marcos 4, foi Jesus que falou: vamos passar para o outro lado, vamos para o barco, vamos para o mar da Galileia. Em outras palavras, Jesus estava mandando os discípulos, e no primeiro caso, ele junto, para aquela tempestade, para aquela tormenta, para aquela situação dificultosa. Em Marcos 6, nós lemos que Jesus insistiu. O texto é muito forte no original, é aquela ideia de compelir, é quase empurrando, fala: vai gente, vamos, vocês têm que passar para o outro lado, eu vou orar e eu encontro vocês do outro lado, e depois a gente se fala. A nossa vida é marcada por tempestades muitas vezes, e nós às vezes temos que lidar com umas ondas grandes, com ondas que chegam de repente, quando a gente não espera, e a gente fica desesperado. Mas eu quero te dizer, amado, que a maioria das tempestades que a gente entra, se for realmente tempestade, e não a gente pecou e se deu mal, ou a gente escolheu algo errado e se deu mal, não isso, mas você se vê numa situação que não tem explicação, que não tem motivo. Saiba que andar com Cristo, muitas vezes, é ser enviado para tempestades. Jesus é alguém que envia-nos para tempestades, como ele fez com os discípulos aqui. Nas duas histórias, a iniciativa de enviá-los para o mar, para o barco, para que eles navegassem, sabendo que haveria um transtorno, haveriam ondas, seria um momento difícil, a iniciativa foi de Jesus. Uma das coisas muito legais da Bíblia é que ela joga muito claro com a gente, e ela avisa que nós vamos passar por tempestades, ela avisa que nós vamos passar por aflições, ela nunca mente sobre a realidade da vida e sobre esses momentos difíceis que vêm sobre nós, sobre esses momentos que sem avisar, muitas vezes sem avisar chegam de repente. Olha que interessante que é Isaías capítulo 43 versículo 2, diz assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Olha que o texto não diz assim: se passares pelo fogo. Não, ele toma como certo que você vai passar pelo fogo e diz: quando você passar, porque você vai passar, quando você passar por uma situação maior do que você, que foge o seu controle, que foge a sua capacidade de controlar as coisas, quando você passar, porque você vai passar. Samuel, ainda não passei, então pode esperar, porque você vai passar. O fogo não vai te queimar. Então a gente, como cristãos, a gente tem que saber isso. A gente tem que saber que faz parte da caminhada com Cristo, os sermos conduzidos a tempestades, e tempestades que nós não entendemos. Imagina os discípulos pensando: por que Jesus mandou para cá? Por que nós viemos parar aqui? De quem foi a ideia? Imagina eles conversando, Porque a gente é bom para botar a culpa em alguém dos nossos problemas. Então, puxa vida, de quem foi a culpa de a gente navegar essa hora da noite e agora acabar no meio dessas ondas? De quem foi a culpa? Foi o Pedro? Não. Foi Jesus que deu a ideia, foi Jesus que insistiu, foi Jesus que nos mandou para cá. Mas por que Ele nos mandou? Se Ele é Jesus, se Ele é capaz de multiplicar os pães, se Ele faz tantos milagres, se Ele conhece tantas as coisas, por que Ele nos mandou para essa furada? Por que Ele nos mandou para esse buraco aqui? Como é que pôde Ele fazer isso? A gente não entende. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus fosse tão pequeno ao ponto de nós entendermos, Ele não seria tão grande ao ponto de nós o adorarmos. Os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. A gente não enxerga nada. Eu conversava com o Benito ontem, o cachorrinho dele está doente, vai passar por uma cirurgia.
E o Benito tem uma capacidade de conhecimento que o cachorrinho dele não tem. E aí imagina na cabeça do cachorrinho ele sendo entregue para ser cortado por alguém. Imagina o cachorrinho se ele pudesse falar: mas espera aí, eu sou seu melhor amigo, por que você está fazendo isso? Eu abano o rabo quando você chega, eu só sou chato às vezes, peço um petisco aqui, um petisco ali. Por quê? Porque o conhecimento do Benito é infinitamente superior ao do Billy, né? Que é um cachorrinho, é um salsichinha. Agora, em relação ao conhecimento do cachorrinho e do Benito, e do nosso conhecimento e o de Deus é infinitamente maior do que o nosso em comparação ao nosso conhecimento para um cachorro. Um cachorrinho está muito mais próximo de nós do que nós de Deus. Então faz parte desse processo de sermos enviados para a tempestade o nós não entendermos, pelo menos não no momento. E Deus mesmo vai falar por meio de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, assim como os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos são mais altos, assim como a terra e o céu têm a distância. Então olha a distância da terra para o céu. Deus está dizendo: é a distância do meu pensamento para o seu, do meu caminho para o seu. Então faz parte do andar com Jesus ser enviado para tempestades, e na maioria das vezes não entendê-las no momento, não entendê-las na situação. Faz parte do pacote. E aí no segundo texto que nós lemos, nós percebemos a reação dos discípulos, que normalmente é a nossa. Os discípulos chegam para Jesus, no caso onde ele está no barco: Jesus, não te importas que pereçamos? A nossa primeira reação quando a gente passa por uma tempestade é ter a sensação que parece que Deus não está nem aí, que no fim das contas nós estamos sozinhos, que tudo é acidental e eu dei azar, que tudo é mera coincidência e você faz parte de uma estatística e problema seu, que você é um azarado, que está caindo dinheiro para todo lado e na sua cabeça só cai raio, e que você é um azarado, e que a vida é assim mesmo, e você é um fracassado, tal, mas no final das contas Deus não está nem aí. Você ora e não tem problema. Deus pode até existir, mas Ele está preocupado com uma categoria especial de seres humanos que estão num outro nível, numa outra categoria, perto da sombra do Altíssimo, e você não faz parte desse grupo seleto, especial, Mega Blaster Super Hyper Thunder. Então você se contente em ser alguém que pelo menos vai chegar talvez no céu para morar numa casinha ali perto dos muros da porta, mas que Deus só ouve outras pessoas. Deus está muito mais interessado em outras pessoas que não você, que o seu clamor não chega, que quando você ora, na verdade você está falando com a parede, você está falando com o teto da sua casa, e se contente com essa terapia de pelo menos pôr para fora o que você está sentindo, porque no fim das contas Deus não está ouvindo. Se está ouvindo, não está interessado. Você já sentiu algo assim alguma vez? É o que os discípulos sentiram no meio da tempestade. Falaram: Senhor, você não está se importando com a gente? Tem uma história de um missionário chamado Jim Elliot, uma história famosa. Jim Elliot era um missionário relativamente jovem, e ele foi com outros 4 missionários para uma tribo indígena no Equador, e eles desapareceram. Eles eram casados, já tinham filhos pequenos. Eles foram para essa tribo no Equador, levaram o evangelho para uma tribo bastante violenta e que não tinha absolutamente nenhum acesso ao evangelho. Eles desapareceram. Depois de uma missão de resgate, eles foram encontrados, todos eles furados por lanças. Isso foi, já faz mais de 100 anos. Então eles foram encontrados mortos pelos índios, todos furados, todos perfurados por lanças dos índios daquela região. E as esposas tiveram acesso a isso. A família, eram famílias comprometidas, eles eram missionários, entenderam o chamado de Deus para ministrar o evangelho nesses lugares. E as famílias resolveram continuar o trabalho deles naquele lugar. Eles conseguiram passar alguns dias ministrando, depois foram mortos por uma pessoa específica, por um meio que chefe da tribo. E as mulheres decidiram dar continuidade ao trabalho deles.
Resumindo a história, tem filmes sobre isso. Aquela tribo foi ganha para Jesus. O chefe daquela tribo que matou Jim Elliot batizou a filha de Jim Elliot. Pediu perdão, coisas que só o Evangelho pode fazer, coisas que são loucura aos nossos olhos. Mas a essa altura todos estariam mortos mesmo, porque eles teriam morrido pelo menos de velhice. Mas é uma história que tem mudado gerações, famílias, pessoas, e a história daquela tribo. A esposa de Jim Elliot se chamava Elizabeth Elliot. Perguntaram para ela: mas você não questiona, você não pergunta para Deus por que Ele permitiu aquilo, por que Ele permitiu algo que acontecesse com seu marido? Que muito legal que o assassino se arrependeu, se converteu, batizou, a filha. Isso tudo é muito bonito, mas você não desconfia de Deus por ter permitido isso? Ela respondeu assim: as mãos que criaram todas as coisas, pregadas numa cruz por nós, podemos confiar nele? Para Elizabeth, ela estava satisfeita em relação a Jesus. Ela já tinha o suficiente para confiar em Jesus. As mãos que criaram todos os planetas, as mãos que criaram o universo, as mãos que sustentam todas as coisas, se propôs a estar pregada numa cruz. Eu confio nele, mesmo que eu possa não entender o porquê que o meu marido morreu. Eu confio nessas mãos, nas mãos que criaram o universo. Talvez a sua pergunta hoje, pelo que você está passando, é: mas será que Deus não está se importando? Será que Deus não está vendo? Querido, eu quero te dizer algo que é muito importante, guarde isso. Deus, quando foi criar, há não sei quanto tempo atrás o universo, quando Ele foi declarar a sua primeira palavra de criação, Deus teve que tomar uma decisão, sabendo que o homem iria pecar, porque Deus é onisciente. E a primeira decisão de Deus de criar ou não teve que vir acompanhado de uma outra decisão: redimir o homem ou não. Quando Deus disse haja luz, lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 3, Ele já tinha tomado uma outra decisão, e Cristo, que criou todas as coisas, e por meio dele todas as coisas que foram feitas foram criadas por Ele. Colossenses diz isso, João 1 diz isso. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Antes de criar todas as coisas, Jesus teve que decidir morrer primeiro. Jesus, antes de decidir criar, Ele decidiu morrer. E é por isso que Apocalipse 13:8 diz assim: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É que antes de fundar o mundo, Jesus teve que decidir redimir ou não o mundo. Então, antes de dizer haja luz, Ele teve que dizer haja cruz. E nele você pode confiar. Se fosse em mim, sua desconfiança realmente seria muito prudente e inteligente. Se fosse na pessoa que está do seu lado, a sua desconfiança poderia ser, de certa forma, muito boa. Mas em relação a Jesus, Ele é alguém que você pode confiar, porque Ele já provou. A cruz é a prova de que nós podemos confiar. Quando as mãos que criaram o universo estavam presas por pregos, quando antes de dizer haja luz, Ele já disse haja cruz. Ele é alguém que você pode confiar, mesmo quando você é enviado para alguma tempestade que você não sabe porquê, que você não está entendendo agora, que você não está vendo o motivo agora. Uma das coisas que eu gosto desse texto, principalmente no texto de Marcos 6, onde Jesus ficou em terra, E realmente você consegue ver todo o mar da Galileia de uma vez. Quando você sobe numa montanha, quando você está em terra, você vê o outro lado. É algo muito grande, mas que você consegue enxergar o outro lado. E o texto diz: vendo Jesus que eles estavam em dificuldade. Jesus está vendo. Jesus está vendo, querido. Eu sei que está pesado, eu sei que está difícil, mas Jesus está vendo.
Parece que ele perdeu o controle. Parece que ele te mandou para um lugar sem motivo. Parece que você foi para uma furada. Parece que essa tormenta é só para acabar com você. É só para te derrubar. E que Jesus não se importa. E se ele se importa, ele nem no barco agora está. Porque em Marcos 4 ele está no barco. Mas agora em Marcos 6 ele já não está mais no barco. As pessoas dizem, se Jesus está no barco tudo vai muito bem. Mas agora Jesus não está mais no barco. Em Mateus capítulo 6 ele está em terra firme. Mas ele está vendo. Ele está vendo, querido. Eu imagino que você tem passado em algumas situações. A gente se reúne como igreja, mas a gente sabe que às vezes alguns desafios são maiores do que a gente. E que você às vezes entra nesse lugar com o coração tão apertado, falando, puxa Senhor, fala comigo alguma coisa hoje, porque eu estou na corda bamba. Então, Deus está te dizendo hoje que Ele está vendo. Ele está vendo, querido. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, mais ricas que eu acho, está em Marcos 5, depois você lê com calma em casa. Quando Jairo chega para Jesus e diz para Jesus, Jesus, minha filha de 12 anos está para morrer. A Jesus, que muitas vezes Jesus curava de longe, né? Jesus falava, mas pode ir que ela está curada, pode ir que o seu servo está curado, pode ir que a sua filha está liberta. Nessa história Jesus pega e diz, eu vou com você, eu vou te acompanhar. A gente poderia pensar, por que perder tempo, Jesus? Dá uma palavra só, ela vai estar curada. Mas Jesus disse, eu vou com você. E Jesus começa a acompanhar Jairo. E no meio da história entra aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com fluxo de sangue, já havia gastado tudo com os médicos, já havia perdido tudo que ela tinha, e ainda estava doente, falou, se eu tocar Jesus, aí ela foi por trás, a multidão seguia, ela foi por trás da multidão e tocou nas vestes de Jesus, era uma espécie de grande vestido, né, que se vestia no século I, e aí Jesus parou. Imagina a cara do Jairo. Jesus, você já não falou uma palavra de longe, já estamos andando, não é hora de parar, Jesus. E aí Jesus pergunta, quem me tocou? Aí aparecem os discípulos, né, com toda aquela gentileza, com toda aquela sabedoria, e começam a dizer, Jesus, a multidão te aperta e te oprime, e se você pergunta quem te tocou, Jesus poderia ter falado assim, né? Olha, eu perguntei quem me tocou, vocês falaram apertar e oprimir, eu não perguntei quem apertou ou oprimiu, perguntei quem tocou, foi vocês? Não foi, então sai fora, né? Mas Jesus era educado, Jesus era mais cavalheiro, ele disse assim, alguém me tocou porque de mim saiu poder. A passagem é muito linda, mas se lembre de Jairo, a única filha dele de 12 anos estava morrendo. Imagine a angústia do coração dele, falando, Jesus esqueceu da minha história, Jesus não está vendo mais, Jesus agora está preocupado com outras coisas, ou então ele está dando um migué, porque ele não quer ir mais, mudou de ideia. É difícil imaginar o que o coração dele começou a sentir. Aí chega uma hora que a mulher se revela, e isso demorou, porque Jesus começou a perguntar, e a mulher diz assim, diz o texto, que não podendo mais ela se esconder, ou seja, demorou o negócio. Ela se escondeu por um tempo, ficou ali, e o Jairo, sangue nos olhos, né? Já assim, angustiado para que aquela situação acabasse logo, minha filha está morrendo. E aí Jesus começa a falar com aquela mulher, filha, a tua fé te salvou e tal. Lindo para a história da mulher, mas angustiante para a história de Jairo. Até que chegam enviados da casa de Jairo para trazer a notícia para ele, Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. E o que é legal nesse texto é que parece que Jesus não está nem ligando, parece que Jesus está envolvido com outras coisas. E quando a notícia chegou, Jesus se vira e diz, Jairo, não temas, Jairo, calma. Quando parece que ele não está vendo mais, ele está vendo. Querido, talvez você entrou aqui achando que Jesus não está vendo, que você está sozinho nessa. Você não está sozinho, parece que ele não está vendo, mas na hora certa, ele vai te mostrar que ele está vendo. Ele está vendo, confie nisso. É tão precioso quando Jesus se vira
num momento onde parecia que ele tinha se esquecido. Ele não se esquece, ele está vendo, ele está acompanhando cada detalhe, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, que ele está com você, ele está com você. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelo vale, mas ele está vendo, ele sabe. Não se desespera, ele está vendo. Acalma o teu coração, confia nas mãos que criaram o universo e que foram pregadas na cruz por você. Confia. Ter com os discípulos, eles acham que Jesus é um fantasma. Quantas vezes Jesus vem no nosso encontro, Jesus nos manda para uma tempestade, Jesus coloca alguma situação na nossa vida e a gente acha que é um fantasma, a gente acha que é o diabo, a gente acha que é azar, a gente acha que é o olho gordo de alguém, e às vezes é Jesus. Jesus mandou eles para lá, Jesus foi encontrá-los andando sobre as águas e eles, é um fantasma, nós vamos morrer. Tinha uma crença naquela época de quando você iria morrer, antes de morrer você tinha uma visão de um fantasma. Os discípulos que ainda estavam aprendendo, eles provavelmente aqui estão refletindo essa crença, de que agora nós vamos morrer, nós estamos com tudo desesperado aqui, e estamos vendo um fantasma, é verdade aquilo que o pessoal fala, nós vamos morrer. Então depois eles foram aprendendo mais, souberam que não é assim, né? Mas naquele momento eles pareceram refletir essa crença. É um fantasma, agora já era. Quantas vezes a gente chama de fantasma aquilo que é Jesus em nós? Foi Jesus que nos mandou para lá. Às vezes é Jesus que está nos mandando para algumas situações difíceis, e a gente está repreendendo o diabo, estamos chamando de fantasma. Não, às vezes é Jesus mesmo. Mas por quê? Calma, nós vamos chegar no final da história. Mas às vezes Jesus faz umas coisas que a gente não entende mesmo. E nem sempre é um fantasma, nem sempre é algo assim, fora dos planos de Deus. 1 Tessalonicenses 4:13, porque os discípulos reagiram exatamente como qualquer pessoa. Qualquer pessoa naquela situação ia ficar desesperado, ia falar que era um fantasma, que agora ia morrer. Jesus nos chama, amados, para não reagirmos da mesma forma. O cristão, a pessoa que tem o Senhor, que tem a sua fé alicerçada em Cristo, ele passa por tempestades. Não é fácil passar por tempestades, mas nós temos algumas coisas que fazem com que nós não passemos da mesma forma do que aqueles que não têm o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo diz assim: não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Paulo está dizendo, a gente pode ficar triste, mas não pode ser triste igual as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que não conhecem aquele que venceu a morte, aqueles que sabem que a morte é um inimigo que perdeu o seu ferrão, ainda continua sendo um inimigo, mas é um inimigo derrotado, é um inimigo vencido. Nós que conhecemos o Cristo que saiu do túmulo depois de 3 dias, não podemos sofrer do mesmo jeito, não podemos nos entristecer do mesmo jeito, não podemos desesperar do mesmo jeito, não podemos perder totalmente a linha do mesmo jeito. Os discípulos perderam, e às vezes a gente perde, mas o conselho de Paulo é: a gente tem que se entristecer de um jeito diferente. É uma tristeza carregada de esperança, é uma tristeza carregada de fé, é uma tristeza carregada de confiança nele. Os discípulos não conseguiram isso, e tudo que eles viram, no momento em que Jesus, depois da transfiguração, onde Jesus revelou a sua glória, não teve nenhum outro momento em que Jesus se revelou de forma tão especial, andando sobre as águas, revelando o seu poder, e eles falaram que era um fantasma. No momento de maior intervenção de revelação de Jesus para eles, eles achavam que era um fantasma. Quando a gente perde a linha, a gente começa a ver fantasma em todo lugar também. Tem uma comunidade de cristãos na Pensilvânia, que
que há muitos anos lá acontece bastante nos Estados Unidos, né? Entra uma pessoa numa escola, mata todo mundo e se mata depois. E a tristeza das pessoas por que esse cara se matou? Nós queríamos matá-lo, né? Nós queríamos bater, nós queríamos linchar, nós queríamos vê-lo na cadeira elétrica. Acabou a graça quando ele matou todo mundo. Acabou com a vida de um monte de família e depois se mata, fica algo que a gente fica com gostinho de. Normalmente é assim. Ele entrou numa comunidade, essa comunidade chama Amish. É uma comunidade de cristãos meio específicos. Eles têm algumas coisas diferentes, mas são cristãos. E eles têm uma comunidade grande, tinha uma escola. Esse cara entrou nessa escola, matou 10 crianças entre 7 e 13 anos e depois se matou. No dia do velório dele, do assassino, ele era casado, ele tinha uma mulher, ele tinha uma filha pequena. E no velório dele, a maioria das pessoas que estavam no velório eram da comunidade Amish, de cristãos, apoiando a viúva, apoiando a filha pequena, que não tinha nada a ver com aquilo, e precisavam de ajuda porque o homem da casa, o pai, o marido, tinha feito uma loucura, endemoniado, despirocado. E aquela comunidade que haviam perdido seus filhos, 10 crianças, estavam lá no velório dizendo: nós estamos com você, nós estamos aqui para te ajudar. Quando a gente vê isso, a gente sente o perfume de Jesus, o perfume do Evangelho. Eles sofreram, imagine a dor, mas eles sofreram diferentes. Depois eles foram visitar os pais do assassino, foram na casa, se colocar à disposição, que eles precisavam. Olha, nós sabemos que você perdeu um filho, que deve estar sendo dolorido para vocês, e só o Evangelho pode fazer isso. Não é algo normal, isso é um milagre do Evangelho, isso é sobrenatural. Mas o Evangelho faz isso. O Evangelho faz com que a gente sofra diferente, com que a gente receba más notícias de forma diferente. O Salmo 112, versículo 7 diz sobre o justo que ele não temerá as más notícias. As tempestades virão, a gente vai sofrer, vai doer, a gente vai se entristecer, mas não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Os discípulos estavam vendo um fantasma, mas era Jesus. Jesus não perdeu o controle, Jesus continua, querido, Jesus não te abandonou. Aconteça o que acontecer, Cristo está com você, Cristo está conosco, Ele nunca nos abandonou, mesmo no meio da tempestade. Em último lugar, a gente percebe lendo esses dois textos, que os discípulos precisavam daquelas tempestades. Nos dois textos a gente descobre que não foi o acaso, a gente descobre que não foi uma coincidência, a gente descobre que não foi um erro de cálculo de Jesus e que Jesus simplesmente tomou uma decisão errada. Não, eles precisavam daquela tempestade. Sabe por que eles precisavam? Quando você lê sobre o que aconteceu no capítulo 4, quando termina o texto, os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus, e a única forma de eles conhecerem a Jesus mais profundamente, e conhecer Jesus, diz João 17, é a vida eterna. Se você não conhecer Jesus, você não tem vida eterna. Eles não conheciam, mesmo andando com Ele, e a única forma de eles conhecerem Jesus era na tempestade. É algo difícil de explicar, mas os momentos onde nós mais conhecemos a Cristo são os momentos mais difíceis. Você nunca vai encontrar alguém dizendo: olha,
as fases mais fáceis da minha vida, de prosperidade, de saúde, de tranquilidade, foi a época que eu mais cresci com Deus, que eu mais cresci na minha maturidade, que eu mais cresci nos meus valores, nos meus princípios. Você nunca vai ver alguém falando isso. Você vai sempre ouvir as pessoas dizendo: a fase que eu mais cresci na minha vida, que eu mais senti a presença de Deus na minha vida, como aquele que nos socorre, como aquele que é o Deus Emanuel, o Deus presente, onde eu mais cresci em valores, em princípios, foram nos momentos mais difíceis da minha vida, foram nos momentos de luta, foram nos momentos de falta, foram nos momentos de dificuldade. É no meio da tempestade que Jesus se revela de uma forma que Ele não se revelaria fora da tempestade. E os discípulos precisavam disso. E no segundo texto de Marcos 6, quando nós lemos no final, diz: o coração dos discípulos estava endurecido, porque eles não haviam entendido coisas que Jesus havia feito em relação à multiplicação de pães e peixes. Então não só eles precisavam conhecer mais a Cristo, e só na tempestade eles poderiam conhecê-lo, como também o coração deles estava endurecido de uma forma que só a tempestade poderia amolecer, só a tempestade poderia resolver, só a tempestade poderia quebrantar. Algumas áreas da nossa vida, amados, infelizmente nós nos apegamos a elas com tanta força, nós permitimos que algumas coisas façam parte da nossa vida com tanta força, que é como se fizessem parte da nossa identidade, que é só quando nós vamos para o meio da tempestade que isso é desfeito, que isso dissolve, que isso se desfaz. E é por isso que Jesus nos manda para algumas tempestades. E sabe o que vai acontecer com alguns cristãos no Novo Testamento, perdão? Eles começam a gostar de tempestades. Como assim, Samuel? Você começa a ver Paulo falar, ele começa a dizer: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser reveladas. Paulo começa a pensar assim: bom, eu passo por algumas tempestades aqui, e isso vai ter um reflexo eterno, para a eternidade. Eternidade é algo sem fim. E essas tempestades que eu vou passar aqui, a forma como eu passar por elas, o que eu vou aprender com elas, o que eu vou amadurecer com elas, nesse pequeno período de vida, vai refletir toda a minha eternidade. Preciso passar por mais tempestade. Aí Paulo começa: não, vou me gloriar, sofrimentos, né? Ele considera os sofrimentos dele, ainda que o nosso homem, ele vai dizer lá em Coríntios, 2 Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, e tudo isso que eu estou passando, e você vê a listinha de Paulo lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24, 3 naufrágios, ele apanhou com vara, levou pedrada, ele era odiado por muita gente, ele tinha vários temores, porque nunca sabia o que ia acontecer num lugar, várias incertezas, e ele estava bem resolvido com essas tempestades. Por que ele estava bem resolvido? Porque era gostoso, porque era fácil, porque era tranquilo, porque não doía? Não, é porque aquela tempestade era importante, aquele espinho na carne era importante, aquela tribulação era importante, não para aqui e agora, mas se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo via o reflexo eterno de tudo aquilo. É muito legal que a Bíblia usa algumas figuras para as suas tribulações. Hebreus 12:11 usa a figura da academia. Você já foi para a academia? Primeira vez você entrou na academia, empolgado, agora eu vou me consagrar, vou ficar sarado, pode me dar todos esses pesos aqui. A professora fala: não, vai devagar. Não, devagar nada, quando eu vou é para botar para quebrar, entendeu? Se eu venho é para fazer direito. Aí você vai, pega os pesos e tal. No outro dia, você está às lágrimas ao se movimentar pela manhã. Ou você que nunca correu e falou: não, agora vou correr 10 quilômetros, né, tal.
Mas o escritor aos Hebreus, em Hebreus 12:11, ele fala sobre nós nos exercitarmos, e a palavra que ele usa ali é a palavra de academia. Esses pesos que você carrega às vezes, essas situações estão te fortalecendo, e isso vai ter um reflexo eterno. Então fica na academia. Samuel, mas e se eu morrer? Aí que sua vida vai começar. A sua vida vai começar verdadeiramente o dia que você morrer. Ah, mas eu não quero morrer. Não, tudo bem, né? Não precisa morrer. Mas se acontecer, ainda assim não é uma má notícia. Por que não é uma má notícia? Porque ele vive. E falou que o que aconteceu com ele vai acontecer com você também. Que o nosso coração tem que estar alicerçado nisso. Mas outra figura que a Bíblia usa é da purificação do ouro. O ouro, quando é colocado no fogo, e quando o ouro é colocado no fogo, as impurezas começam a sair, começam a dissolver, e só no fogo em temperatura alta. E em 1 Pedro 1:6 e 7, Pedro vai usar essa figura: olha, vocês estão sendo provados, mas vocês são como ouro colocado no fogo, como ouro que está sendo purificado, e vocês serão um ouro puro pela eternidade. Mas para que vocês sejam um ouro puro pela eternidade, suportem o fogo. Esse fogo está purificando, esse fogo está aprofundando, esse fogo está preparando para algo mais profundo e eterno. Para encerrar, eu gostaria de citar um livro. Uma vez eu falei sobre ele em outro contexto, mas é um livro de C.S. Lewis, onde ele escreve um diário sobre a morte da sua esposa, né? C.S. Lewis perdeu uma esposa pelo câncer, e aí ele escreveu um livro desde os primeiros dias de luto até dias um pouco mais distantes. E é um livro bem interessante. Ele é fininho, mas se você vai ler, esse livro vai marcar a sua vida para o resto da sua vida. C.S. Lewis, nos primeiros dias, ele começa a se queixar bastante. C.S. Lewis foi um dos cristãos mais famosos do mundo. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Tão famosas, escreveu vários outros livros. Ele era um ateu que se converteu e começou a escrever livros em defesa do cristianismo. E esse livro, nos primeiros dias, ele está mal. Ele está mal, e ele não finge que ele está mal, que ele não está mal. Então ele começa a abrir o coração, é um diário. Ele começa a dizer: não há resposta alguma para as minhas orações. Só a porta fechada, cortina de ferro, o vácuo, o nada. A única coisa que eu ouço é a chave fechando a porta pelo lado de dentro. Não há nada. Ele falou: quem bate não recebe, e eu clamo e não tem resposta. E ele está num verdadeiro desespero. Ele começa a dizer assim: você nunca tem consciência do quanto de fato acredita em alguma coisa, enquanto a verdade ou a falsidade dessa coisa não se torna uma questão de vida ou morte para você. Apenas um perigo verdadeiro põe à prova a realidade de uma crença. Ele falou assim: pegue uma corda para amarrar uma caixa. Você vai falar: essa corda é segura. Agora pegue uma corda para se pendurar num penhasco. Você vai tentar de todas as formas descobrir se você realmente acredita que aquela corda é segura. C.S. Lewis começou a olhar: peraí, eu achava que eu acreditava em Deus, que eu confiava nele, mas eu acho que eu não confio na verdade. E só essa situação traumática está me mostrando isso. E ele começa a refletir sobre a vida dele no livro. O livro não tem nem 100 páginas. Ele diz assim: Deus certamente não estava fazendo uma experiência com a minha fé, nem com o meu amor, para provar a sua qualidade. Ele já sabia muito bem. Aí ele diz: eu é que não sabia. Ele falou: Deus já sabia que a minha fé era fraquinha, mas eu não sabia. Eu achava que eu era uma fortaleza. Mas agora, na tempestade que ele passava, ele percebeu. E ele diz assim, eu quero ler uma outra coisa que ele diz. Eu não anotei aqui, mas eu me lembro. Ele diz assim: o meu castelo, falando da fé dele, era um castelo de cartas. E eu achava que era um castelo de pedras. E Deus não teve outro jeito de me mostrar que o meu castelo era de cartas, sem derrubar o meu castelo de cartas. E aí eu pude perceber que isso era um castelo de cartas.
Ele começa a perceber que Deus estava até falando com ele naqueles momentos, mas ele diz assim: quando não há nada na sua alma, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não pode atender. Nós somos como aqueles homens que se afogam e não param de se debater, e o bombeiro tem que se afastar. É possível que os nossos gritos nos deixem surdos para a voz que nós precisamos ouvir. Ele também diz: não é possível ver nada de maneira adequada enquanto os olhos estiverem embaçados com lágrimas. Quando a gente passa por uma situação traumática, quando você está numa tempestade e os seus olhos se enchem de lágrimas, a realidade parece que fica distorcida, a gente não consegue enxergar tão bem. Ele começa a falar da esposa dele, porque chega uma hora do livro que ele começa a querer trazê-la de volta. Ele fala: como assim? Como eu posso ser tão egoísta assim? Ela já morreu uma vez, vou trazer de volta para que ela morra de novo. Ele começa a falar assim: Estevão não foi o primeiro mártir da igreja foi Lázaro, que morreu 2 vezes, teve que enfrentar a morte 2 vezes, e agora ela morreu tão bem resolvida com Deus, eu quero trazê-la de volta. Eu sou um baita de um egoísta, porque ele disse assim, as últimas palavras dela foram: eu estou em paz com Deus. Só que ele disse assim: ela falou isso não para mim, falou para o capelão antes de morrer. Aí C.S. Lewis diz: ela sorriu uma última vez, mas não para mim. Mas o que interessa se ela está em paz com Deus? É com Deus que ela tem que estar em paz. E aí o C.S. Lewis, no final do livro, ele vai dizer assim: o céu resolverá os nossos problemas, mas não ao mostrar-nos reconciliações sutis entre todas as ideias visivelmente complexas e contraditórias. As ideias cairão todas aos nossos pés e veremos que nunca houve problema algum. Quando nós chegarmos lá, você vai poder sentar com o seu mestre e ele vai te mostrar que as tempestades que você hoje vê sem resposta, sem saída, na verdade é o que você mais precisava ter passado para refletir isso na sua eternidade. É interessante que quando Mesaque, Sadraque e Abednego entram na fornalha, eles vão receber exatamente as 2 coisas que a tempestade faz conosco. Primeiro, uma revelação mais profunda de Deus. Eles se encontram com um 4º homem dentro da fornalha, que provavelmente era Jesus. Mas segundo, Nabucodonosor diz assim: nós não enviamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Eles disseram sim. Nabucodonosor respondeu: mas eu vejo 4 homens que andam soltos, andando pela fornalha. O fogo da fornalha não queima Mesaque, Sadraque e Abednego, mas queima a corda que prendia Mesaque, Sadraque e Abednego. A fornalha tem o poder de nos desamarrar em algumas coisas da nossa vida, que é só a fornalha que pode fazer. Tem um hino para encerrar de vez, de John Newton. John Newton era um senhor de escravos que depois se converteu e escreveu várias músicas, entre elas Amazing Grace, né? Amazing Grace. E ele fez um hino que é praticamente o resumo dessa pregação. Então, se você dormiu até agora, acorde, porque agora é o resumo. Samuel, eu não ouvi nada, eu dormi, eu cochilei, é feriado, dá um desconto. Então acorde agora, ouça o hino, que é o resumo de tudo que eu falei. Ele dizendo assim: pedi ao Senhor que me fizesse crescer na fé, no amor e em todas as graças, para conhecer mais a sua salvação e com mais fervor a sua face buscar. Ele me ensinou a orar assim e começou a responder a minha oração. De tal modo, começou a agir que eu quase perdi toda a esperança. Eu esperava que ele me atendesse rapidamente de uma vez. Desejava que através de seu poder me desse vitória sobre o pecado, me concedesse descanso para a alma. Ao invés disso, o Senhor começou a mostrar
os males ocultos do meu coração. Permitiu que as trevas viessem me atormentar e que a minha alma fosse massacrada. Parecia que a sua pesada mão estava me esmagando e aumentava assim a minha dor. Ele ia frustrando os meus belos planos de vida, e a cada dia eu ia murchando como uma boboreira, né? A boboreira. Caía em desânimo e depressão. Então perguntei ao Senhor: por que ainda importunas este pobre verme até a morte? Então Ele me respondeu: esta é a minha maneira de responder às suas orações. É assim que quero que você cresça na fé, no amor e em todas as graças, a fim de me buscar de todo o coração. Trabalho assim para te livrar do ego e da soberba, a fim de tirar a tua autossuficiência e a tua autoconfiança. Quero frustrar os teus planos pessoais e terrenos de gozo e realização neste mundo, para que você encontre em mim o teu tudo. Baita música, como é que canta isso, né? Spurgeon disse assim: aqueles que mergulham no mar da aflição tiram de lá pérolas preciosas. Vamos ficar de pé.